Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 13, a parte 2, já que no estudo anterior nós vimos dos versículos 1 ao 26. Agora vamos finalizar a partir do versículo 27. No estudo anterior nós vimos que Paulo e José de Barnabé, esses dois apóstolos que estavam em Antioquia, lá na Síria, eles saíram para a região da Ásia, mais precisamente para a cidade de Antioquia da Pisídia. Eles estavam em Antioquia da Síria e foram para Antioquia da Pisídia, que fica, hoje em dia, para que a gente possa compreender, é a Turquia. E lá, aí nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele foi pregar na sinagoga, porque quando eles chegavam nessas regiões, como judeus que eles eram, eles pregavam primeiro na sinagoga, que a sinagoga era um local onde os judeus, principalmente os judeus que tinham fugido da perseguição, eles iam para essas regiões e ali eles, através da religião, o judaísmo, eles lá se reuniam. E o apóstolo Paulo foi pregar a respeito de Jesus Cristo, do Jesus Cristo que foi crucificado e que ele era o Messias prometido nas Escrituras. E a gente viu nos versículos iniciais que o Paulo faz uma explanação a respeito de Jesus, a respeito que Jesus veio, mas que os judeus, quando ele fala em judeus, são os líderes religiosos. Ele fala, a maioria deles rejeitou. E o apóstolo Paulo, que era o Saulo de Tarso, aquele que era o doutor da lei, era um fariseu, conhecedor da lei judaica, e que perseguia os cristãos, os primeiros cristãos, ele teve um encontro com Jesus ressurreto. E Jesus, no encontro que esteve com ele, que a gente viu nos capítulos anteriores, onde houve a conversão do apóstolo Paulo, que ele era Saulo, passou a ser chamado Paulo, porque Saulo é em aramaico, hebraico, e Paulo é em romano, em latim. E aqui Paulo, nessa sua viagem missionária, ele vai fazer uma explanação do Jesus, para que as pessoas possam compreender sobre a salvação, que Cristo veio, Cristo é Jesus, que é o esperado há séculos por todo o povo de Israel, e que Jesus foi colocado, foi crucificado, mas que Deus o ressuscitou no terceiro dia. Aqui no versículo 27, ele vai continuar com a explanação, conforme a gente vai ler a partir de agora. 27. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Olha só, aqui na continuação da explanação, lá na sinagoga, que o apóstolo Paulo foi pregar a respeito de Jesus Cristo, ele fala que os pais do judaísmo, os profetas, eles já falavam no Antigo Testamento a respeito do Messias, como o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, e que explanou, o apóstolo Paulo fez a explanação de que Jesus veio, mas que foi rejeitado pelos principais judeus, e que os gentios o receberam, e a salvação chegou para os judeus e também agora estava chegando para os gentios. E aqui
ele fala que os líderes judaicos não compreenderam as escrituras, porque eles esperavam um líder, um rei literal, um rei que pudesse, através da espada, liderar em Jerusalém e expulsar os romanos. E não era nada disso. O Messias que viria ao mundo era o Salvador. Jesus veio instalar o reino de Deus espiritual e não através de força, nada disso. Jesus estava com o Pai e veio cumprir essa missão como homem e como Deus, sendo que ele não tinha pecado, mas se passou por homem e sofreu para que ele pudesse ir naquela cruz e vencer a morte e Deus o ressuscitar dentre os mortos. E aqui o apóstolo Paulo está continuando fazendo a explanação de que Deus o ressuscitou e que a profecia se cumpriu, que Jesus, ele cumpriu toda a profecia. O Antigo Testamento chegava para Jesus. Continuando no versículo 31. E durante muitos dias, ele foi visto para aqueles que tinham ido em sua companhia da Galileia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados. Aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, Deus o ressuscitou dentre os mortos e hoje aquelas pessoas que estavam com Jesus, os discípulos, eles viram, eles estiveram com Jesus ressurreto, quando Jesus ressuscitou e passou 40 dias com os discípulos e com muitas outras pessoas, e que essas pessoas existem e estão pregando a mensagem do Evangelho, certo? E aqui, ele, mais uma vez, o apóstolo Paulo reforça que Jesus, como Messias, ele cumpriu toda a profecia. Versículo 33. Quando ele fala aqui das boas novas, é o Evangelho, que já tinha sido pregado pelos profetas, os antigos, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição, foi declarado desta forma. Eu cumprirei a vosso favor as santas fiéis bênçãos de Davi. Porquanto, em outro salmo, está explícito, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficais cientes de que, mediante Jesus, vos é anunciado o perdão dos pecados. Aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo essa explanação e ele diz a respeito dos Salmos, né, que é do Antigo Testamento, porque aqui o apóstolo Paulo, ele está, como ele era um conhecedor da lei judaica, ele está falando a respeito do Antigo Testamento, ele está explicando que aquelas profecias foram cumpridas em Jesus, que Jesus, ele cumpriu todas essas profecias que estão em Isaías, que estão aqui no livro de Salmos, e que Jesus foi ressuscitado e que ele não entrou em decomposição. Aqui ele fala a respeito do Davi, do rei Davi, porque a profecia dizia que o Messias, ele vinha da linhagem de Davi e que ele ia ser um rei eterno, que não ia entrar em decomposição, não ia entrar em corrupção. E aqui
ele mostra, o apóstolo Paulo, que não é o Davi esse rei, esse Messias, esse que vai reinar para sempre, mas sim Jesus. Que Jesus, ele não entrou em decomposição, porque ao terceiro dia ele foi ressuscitado, Deus o ressuscitou. Então, mais uma vez, aqui em Salmos, cumpre a profecia, e o apóstolo Paulo reforça e fala a respeito de quem é Jesus, o Salvador do mundo. Versículo 39. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei. Porquanto eu realizarei em vossos dias obras de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. Aqui, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito de Jesus, que é aquele que foi ressuscitado, é o Messias prometido, ele voltou ao Pai, está sentado à direita do Pai, e que é através de Jesus que há a remissão de pecados. Jesus é que perdoa os pecados, porque ele também é Deus, é o Filho de Deus, é o Salvador do universo. Todo aquele que confessa os seus pecados a Deus, no nome de Jesus, esses pecados serão perdoados. E aqui o apóstolo Paulo reforça de que ele é o Salvador, é nele que está a verdade, é nele que devemos confiar. A salvação é exclusiva no nome de Jesus Cristo, e que ele ressuscitou. Todos aqueles que creem e que colocam a fé em Jesus Cristo, no último dia também ressuscitará. Quando chegar a morte, aí você será ressuscitado no último dia e viverá eternamente na Nova Jerusalém, que é a nova cidade que Jesus, quando retornar pela segunda vez, ele vai resgatar a igreja aqui na terra, e aqueles que foram mortos, os anteriores que eram salvos, também estarão juntos para viver em uma nova terra, em um novo local, que a gente não sabe, mas que Deus deixa isso lá em Apocalipse. Aqui a gente está vendo que Jesus, ele tem poder, é nele, em tudo o que acontece na vida de todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo, é a salvação. Nós temos que procurar a todo momento a salvação, e essa salvação só vem em nome de Jesus Cristo. Não adianta por querer fazer alguma coisa, querendo por obras achar que está agradando a Deus, porque nós somos pessoas, aos olhos de Deus, nós não somos pessoas boas, porque a pessoa boa, a pessoa justa era Jesus. E para Deus, a referência de pessoa boa é Jesus, e nós não somos igual a Jesus, mas nós somos justificados porque Jesus é justo. E quando a gente coloca a fé em Jesus Cristo, para Deus a gente é justificado por causa de Jesus. Então Deus nos justifica, nos salva por causa de Jesus, cada fé em Jesus. E aqui ele fala, o apóstolo Paulo, daqueles judeus que não creram em Jesus Cristo, mas a própria Escritura, os profetas já falavam sobre isso, que muitos dos judeus não iriam crer, mas que a salvação ia chegar para os gentios, para aqueles que não judeus, assim como nós. Por isso que o mundo todo, a mensagem do Evangelho da salvação chega através dos missionários, através das missões, onde pessoas saem de suas casas, deixam sua família para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas possam se converter, possam entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, para ter vida eterna com Ele. E aqui o Paulo começou com a sua primeira viagem missionária, sendo que muitos dos judeus, ainda hoje, eles esperam o Messias, só que o Messias já veio e eles estão perdidos.
eles não compreenderam as Escrituras, mas aqui a gente compreende porque os apóstolos já relataram que a profecia foi cumprida e que Jesus esteve entre eles e que Deus o ressuscitou e hoje ele está à destra do Pai. Continuando, versículo 42. Depois de Paulo ter pregado nessa sinagoga lá em Antioquia da Pisídia, ele foi convidado, muitas vidas ali foram convertidas, muitas pessoas entregaram a vida ao Senhor Jesus, e ele foi convidado para outro sábado, porque os judeus se reuniam e se reúnem no sábado, que é o sétimo dia, o dia sagrado. Então lá nessa sinagoga, mais uma vez ele foi convidado para pregar sobre Jesus Cristo. E aqui Paulo foi pregar para os gentios, para aqueles que não são judeus, lá em Antioquia da Pisídia. Olha só, versículo 42. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e, de forma desrespeitosa e ultrajante, contradiziam o que Paulo pregava. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto, dessa maneira, o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam a perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsaram do seu território. Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para a cidade de Icônio. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Olha só, meus irmãos, aqui quando o apóstolo Paulo foi, no sábado seguinte, pregar a mensagem do Evangelho, pregar Jesus Cristo, lá na sinagoga, uma grande multidão naquela cidade foi para ouvir mais uma vez o apóstolo Paulo falar sobre Jesus Cristo, sobre o Messias, falar que a salvação tinha chegado aos gentios. Mas, como sempre acontece até nos dias de hoje, muitas pessoas não querem crer na palavra de Deus e muitas das vezes eles creem em ídolos de barro e muitas das vezes querem discordar da palavra de Deus e expulsam as pessoas daqueles lugares ou falam mal daquelas pessoas, tentam fazer com que aquela pessoa possa ser colocada em descrédito. E aqui aconteceu com o apóstolo Paulo. A multidão foi se aglomerando e aqui fala que quase toda a cidade foi ouvir a mensagem de Jesus Cristo. E Paulo falou, inclusive, mais uma vez, falou a respeito do livro de Salmos, né, de que os judeus iriam rejeitar a mensagem da salvação, mas que a salvação iria chegar para os gentios.
E assim, nos dias de hoje, a mensagem do Evangelho chega ao mundo todo. E muitas das pessoas, principalmente líderes religiosos, aquelas pessoas que são muito ligadas à questão da religião, muitas vezes esquecem da palavra de Deus para ir de acordo com a sua vontade, com a sua religiosidade. Isso aí não é de Deus. Isso aí muitas vezes é o inimigo, é Satanás que usa dos seus artifícios para levar mentira, porque a palavra de Deus diz que Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira, dele não tem verdade, ele é enganador e é mentiroso desde o princípio. E aqui a gente vê que muitas vidas foram alcançadas, os gentios ficaram felizes, eles ficaram alegres, sabendo que a salvação tinha chegado até eles. E aqui eles saíram glorificando a Deus, enquanto os judeus, muitos dos judeus, ficaram tentando persuadir pessoas de importância naquela cidade, para que pudesse expulsar os discípulos, o Paulo e o Barnabé, daquela cidade. Mas a mensagem foi pregada, muitas vidas foram alcançadas e eles ficaram um pouco tristes por causa de que a mensagem foi levada, a mensagem da salvação, a palavra de Deus, mas que muitos não compreenderam e o expulsaram. Mas a mensagem foi falada, a missão foi cumprida. E eles, aqui fala que eles bateram com o sapato, o pó, né, as sandálias, jogaram o pó. Aqui explica mais ou menos que naquela época, quando eles saíam da cidade, que eram rejeitados naquela cidade, naquele local, eles batiam a sandália para tirar as poeiras das sandálias. E aqui eles fizeram. E como eles foram expulsos de lá por causa da inveja daqueles líderes religiosos, eles foram para outra cidade, para a cidade de Icônio, que também ficava naquela região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, meus irmãos, o que a gente vê aqui da mensagem do Evangelho é que a mensagem do Evangelho, Deus ele não faz acepção de pessoas. A mensagem vai chegando, alguém leva a mensagem de Jesus Cristo, que ele é o Salvador, que não é uma religião, mas sim o Salvador, o Criador do universo, esteve aqui há 2000 anos atrás, e a palavra dele foi propagada e continua sendo propagada até os dias de hoje, e que a salvação é exclusiva no nome dele. A salvação, a ressurreição no último dia e viver a vida eterna, porque aqueles que rejeitarem a palavra de Deus não terão vida eterna com Deus, irão para o inferno, porque a palavra de Deus diz que o inferno ele existe, assim como existe o céu, a vida eterna com Deus, existe também a vida eterna no sofrimento do lago de fogo com